Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa caminhada, nessas jornadas bíblicas que fazemos ao longo do ano. E hoje, iniciando a nossa caminhada de 2024, que corresponde exatamente ao 30º ano do nosso grupo de reflexão. Este que agora também está chegando a vocês pela internet. Então, vamos começar pedindo ao Senhor que Ele nos acompanhe ao longo de todo esse ano e nos faça mergulhar na sua luz, a fim de que, iluminados por ela, nós possamos ser aquilo que Ele disse que nós somos, luz do mundo, sal da terra. Portanto, peçamos, já em forma de agradecimento, a Deus que nos dê essa grande graça de seguir com Ele no Filho Jesus, dizendo a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguros das mãos dos nossos padroeiros paroquiais São José e Nossa Senhora das Dores, iniciemos a nossa caminhada bíblica deste ano 30 da nossa existência como grupo de estudo bíblico. Muito bem, vamos fazer uma pequena recordação do que tivemos até agora. Estamos no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, então já estamos caminhando há algum tempo liturgicamente. Quando eu falar liturgicamente, estou falando, por exemplo, da missa, não é? Que é a grande ação de graças em que celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, dia 12. Ora, comemoramos recentemente, quer dizer, no domingo passado, foi dia 7, comemoramos a festa, a solenidade, melhor dizendo, da Epifania do Senhor. O que é a Epifania do Senhor? A palavra Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, revelação. Então, antes disso, o que tinha acontecido? Nós tínhamos celebrado a maior solenidade de todas, desse ciclo, que é a solenidade do Natal. Jesus nasce da Virgem Maria, e a primeira grande manifestação dele é feita aos pastores. Lembram-se disso? Os pastores receberam a notícia pelos anjos, que anunciam a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus, e indicam aos pastores onde ele se encontra e como eles iriam identificar a criança que tinha nascido. E aí os pastores se dirigem para lá, para a gruta na cidade de Belém, e lá descobrem um menino envolto em panos, colocado numa manjedoura, que é exatamente a grande cena do presépio, aquilo que nós vemos no presépio. Aliás, num parênteses, o presépio só precisava ter exatamente Nossa Senhora, São José, a criança, deitada numa manjedoura. Manjedoura significa coxo, não é? Com CH, aquilo é o local, é o comedor dos animais. Aquilo que no estábulo serve de local onde se deita a comida dos animais. Eles comem da manjedoura, quer dizer, do coxo. Aí estão, aquilo era um estábulo, portanto, para a guarda dos animais, onde Jesus nasceu, e lá estão representados no presépio, tem que estar certamente o boi e o jumento, tem que estar no presépio. Esses dois são obrigatórios. Então nós temos na cena mais simples do presépio é esta,
os pastores, que depois chegam. Aí aquilo foi acrescentado, porque quem inventou isso foi São Francisco de Assis, há 800 anos, lá em Greccio, na Itália. Feitos no ano passado, é claro, em 2023, foram 800 anos do primeiro presépio, que foi montado por São Francisco de Assis, que usou pessoas vivas, ou seja, os amigos dele que estavam com ele voltando de Roma, a caminho de Assis. Então ele parou ali naquele lugar, essa cidadezinha italiana, que está no caminho entre Roma e Assis, ele parou naquele lugar, porque aquele lugar também é cheio de grutas. Então ele ali pôde colocar, Jesus pôde reencenar o nascimento de Jesus dessa maneira, ou seja, numa gruta, porque foi numa gruta que Jesus nasceu, a gruta de Belém. Então ali, aquela gruta em Greccio, serviu exatamente para que Francisco montasse um presépio vivo, com as pessoas vivas. Então tinha Nossa Senhora, tinha São José, tinha um bebezinho que ele botou lá, isso tudo feito pelos amigos dele, quer dizer, os confrades dele, os irmãos dele. Ele estava vindo de Roma, explicando aqui, onde o Papa tinha aprovado as constituições daquela que é hoje a ordem dos franciscanos. Então ele estava voltando para isso, com as constituições. Aí parou em Greccio e disse, bom, esse povo tem que saber exatamente como é que Jesus nasceu. E aí fez o que virou o presépio. Agora, essa história de botar galinha, pato, galinha da Angola, não sei mais o que, isso não existe. Agora, obviamente, lá em Angola, pode ser que as pessoas ponham a galinha da Angola, tá certo, é legal. Isso não tem problema nenhum, as coisas foram se modificando, é claro. Mas o original, e aqui na nossa paróquia foi bem feito, porque ficou na simplicidade original. Então, é claro que a isso acrescentaram-se, que acrescentou o anjo, né? Tem a estrela, tem uma estrela de Belém, pelo que viria depois, então tem lá a estrela e tem também, mas fundamentalmente os pastores, que chegam com isso. Bom, mais tarde, quer dizer, tendo Jesus nascido, o que nós vamos ver hoje, ele recebeu a visita de uns magos do Oriente. E os magos vinham do Oriente montados em quê? Em camelos dromedários. Quando eles chegam à gruta de Belém, guiados pela estrela, a gente já sabe dessa história, não é? Mas hoje nós vamos ver isso um pouco mais a fundo, só o início dela. Muito bem, o que acontece? Eles chegaram, ora, se São Francisco tinha colocado no presépio o boi e o jumento, foi muito e isto porque quem relata essa história da visita dos magos, não do presépio necessariamente, o único que relata essa história é São Mateus. Os outros evangelistas não falam da visita dos magos, só São Mateus. E ele fala por um motivo muito simples, que é o que nós vamos abordar hoje. Ele fala porque Mateus é o evangelista que quer mostrar, que quer provar a sua, digamos, plateia, os seus leitores, a comunidade de Mateus é uma comunidade originária do judaísmo. E o que ele quer mostrar em todo o Evangelho é que Jesus não veio abolir o que foi escrito antes, que é o Antigo Testamento. Ele veio completar isso. Ele veio dar significado definitivo para aquilo que tinha sido desvirtuado. Então ele veio explicar o que realmente significava tudo aquilo. Tanto que ele vai dizer, num determinado momento da sua caminhada, não vim abolir a lei. Eu vim ilustrá-la, digamos assim. Vim mostrar o que ela significa. Vim contar para vocês e provar para vocês qual é o espírito da lei. Não é só a letra da lei. A letra tinha sido modificada pelos escribas, pelos fariseus, ao longo de séculos, séculos e séculos. No início, a lei são 10 mandamentos.
Na época de Jesus eram 613, ora bolas. Então não foi Deus que modificou isso. Foram aqueles que eram os estudiosos daquele tempo, os escribas, e que a gente olha, os doutores da lei, isso está lá escrito. Então esses foram modificando e foram fazendo as leis segundo os seus caprichos, segundo a sua vontade, mas para servir de carga sobre o povo, porque era uma maneira de dominar. Não estamos muito longe disso hoje, não. Quem está tentando derrubar tudo isso é o Papa Francisco, que está mostrando o verdadeiro espírito da nossa fé, da nossa religião católica. Está querendo voltar às origens. Mas é difícil. Mas voltamos ao nosso ponto. Então, São Francisco, como eu estava dizendo, ele colocou as coisas vivas. Aí botou lá. Mas é fácil a gente entender, então, por que os camelos aparecem no presépio. Porque os magos chegaram montados nos camelos. Então, como eles puseram os magos, porque os magos são importantes, na história do nascimento de Jesus, a visita dos magos é importantíssima. Tanto é que Mateus coloca lá. Mas Mateus colocou porque ele tinha esse objetivo. Então, sempre relembrando algo que é fundamental. Ao lermos as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós devemos ir um pouco além, diria, mais fundo, ou então até mais alto, da letra. Aquilo tem um significado. Então é preciso nós entendermos o significado. O Evangelho de Mateus, ele está todo calcado nas profecias do Antigo Testamento. Não é à toa que a carta aos Hebreus, ela começa da seguinte maneira: em tempos idos, nos tempos antigos, Deus falou por primeiro pelos profetas. Ora, os profetas constituem uma parte enorme e fundamental da antiga aliança. A antiga aliança, quer dizer, a Torá, que é o grande conjunto de leis dos judeus, a Torá é composta de quê? Da lei, em primeiríssimo lugar, e depois vem os profetas, que interpretavam os sinais. Eles foram os mensageiros de Deus, e os profetas falam, todos eles falam exatamente da mesma coisa, ou seja, Deus não abandonara o povo, iria mandar o seu filho, quer dizer, o Messias, não se fala nisso, falava-se do Messias que viria para resgatar o povo, para salvar o povo, para reconciliar a humanidade que decaíra com o pecado de Adão lá atrás. A humanidade seria resgatada pelo holocausto, quer dizer, pela doação do Filho. Basta ler Isaías 52, 53, que é a leitura absolutamente fundamental para nós entendermos o sentido da paixão de Cristo. Por isso, é a segunda leitura que se faz na sexta-feira da paixão. Um bom pedaço do capítulo 52 e o início do capítulo 53 de Isaías. Está lá, é a história da paixão. Sendo que Isaías é o maior profeta do Messias. 66 capítulos que ele fala só do Messias. Quer dizer, anuncia a chegada do Messias. Esse é o objetivo dele. Ora, então Mateus pega isso. Mateus era um judeu e culto, porque na realidade, originalmente ele era um publicano. Publicano era um cobrador de impostos, era um camarada que tinha um status mais elevado do que os outros, pelo menos cultural.
Quer dizer, ele sabia, ele conhecia as leis, conhecia isso. Então, quando ele começa a escrever, ele escreve aquilo que a comunidade dele, que a gente chama de comunidade mateana, quer dizer, aqueles que ouviam Mateus, discutiam entre si acerca de Jesus. E o que Mateus quer dizer, porque ele escreve para os primeiros cristãos, e os primeiros cristãos são originários do judaísmo. Ora, era muito difícil para eles entenderem a mensagem de Cristo, que desvirtuava, quer dizer, colocava de ponta cabeça tudo aquilo que eles tinham visto antes. Ora, Mateus vai mostrar que não é isso. Jesus não vem desvirtuar nada, Jesus não vem embaralhar coisa nenhuma. Ele veio esclarecer, ele veio mostrar o verdadeiro sentido da antiga lei. Então, o Novo Testamento, que é representado, que começa e acaba em Jesus, o Novo Testamento é a concretização de tudo que o Antigo Testamento falava do Messias. Ele é o Messias. É nele que se confirmam todas as Escrituras do passado. Pois é isso, esse o grande objetivo de Mateus. Ele quer mostrar isso. E basta a gente ler os 2 primeiros versículos do capítulo 2 de Mateus, que fala da visita dos reis magos, chamados reis magos, da visita dos reis magos, basta ler isto que está aqui para nós termos uma ideia do que animou Mateus a escrever o Evangelho. É evidente que a escrita é de Mateus, o estilo é de Mateus, o vocabulário é o de Mateus na época, tudo é de Mateus. Mateus escreve, Mateus divulga o que a comunidade discutia, mas quem fala, quem diz, é o Espírito Santo. Então nós temos o contributo de Mateus. Mateus pondo no papel aquilo que o Espírito Santo lhe inspirava a escrever. Esse é o ponto. Quer dizer, quem é o autor do Evangelho? O autor do Evangelho é quem escreveu o Evangelho. O autor material, o autor físico. Agora, o intelectual, vamos chamar assim, ou melhor dizendo, o espiritual, esse é Deus, pelo Espírito Santo. O evangelista escreve aquilo que o Espírito Santo inspira, aquilo que o Espírito Santo diz para escrever. No fundo do coração. E aí Mateus foi lá, agora ele diz isso de acordo com ele. Todo o mérito da escrita é dele. Então, por isso é que nós não devemos dizer Evangelho de Mateus. Não é de Mateus. O Evangelho é boa nova. A boa nova não é de Mateus. A boa nova é de Jesus Cristo. Ele em si já é a boa nova. Então a gente deve dizer assim: boa nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, que é o evangelista deste ano, que nós estamos começando agora, e que já vamos caminhando na primeira semana do chamado tempo comum. Mas isso vamos deixar para o nosso próximo encontro. Vamos voltar a este que está aqui. Então eu fiz questão de colocar aqui na lousa, e se der para enxergar, mas não dando, é o mesmo, Mateus capítulo número 2, versículos 1 e 2, só isso. Na realidade, a visita dos magos compõe todo o 2º capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Mas nós só vamos ficar no 1 e no 2. E assim mesmo, rapidamente. Porque se formos do 1 ao 12, quantos meses tem um ano? 12. Deveria ser um versículo por mês. Justamente para nós irmos a fundo naquilo que Mateus quer dizer. A mensagem que ele transmite
Então, quando nós lermos a Sagrada Escritura toda, devemos fazê-lo levando em consideração sempre o que está escrito, está muito bem, mas a leitura do que está escrito deve ser feita com base na fé. Em primeiro lugar, na fé. E, em segundo lugar, tendo como pano de fundo um horizonte atrás da gente, né? Como, por isso eu digo o pano de fundo, aquilo que significou para aquele povo. E cujas consequências nós sentimos hoje. E devemos buscar para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. Então vamos pegar, por isso é que vamos fazendo aos pouquinhos. Então vamos pegar esses 2 versículos só esse, para a gente ter uma ideia de como Mateus anunciou a chegada desses magos. E ainda coloquei aqui em cima, como título dessa nossa caminhada, quer dizer, como motivação para essa nossa caminhada de hoje, os magos. Quem são os magos? Uma vez, aqui nós já vamos direto, mas num outro lugar, até distante daqui e tudo, eu fiz essa mesma pergunta. Veja bem, isso já tem até um tempo. Eu fiz essa mesma pergunta. Cheguei até a comentar com o Padre Mauro, quando isso aconteceu. Já faz muito tempo. Para um grupo de pessoas que estavam reunidas estudando justamente Mateus, eu tinha ido lá para mostrar o que a gente fazia aqui na nossa paróquia, e isso não foi aqui não, foi num outro estado. Então o que aconteceu aí? Eu perguntei. Uma das perguntas que eu fiz, eu me lembro bem, foi essa, que me veio agora a lembrança ao escrever isso aqui, que eu não ia botar aquilo ali, mas botei. Os magos, quem são? Eu perguntava, quem são os magos? Aí fui perguntando a um por um, de uma sala repleta, eu fui perguntando a um por um. Cada um me disse, os que resolveram falar, me deram uma resposta, cada um disse o que achava, que era mago. Mágico, por exemplo, foi a palavra que mais surgiu. Eram os mágicos. Então o sujeito ia lá fazer uma mágica. Olha esse mágico de circo. Então ia lá o camarada fazer uma mágica. Esse foi o visitante de Jesus. Terá sido isso mesmo? Então eu acho que como o capítulo é sobre a visita dos magos, isto é uma coisa que a gente já faz por tradição, não é? Por tradição. Eu me lembro de criança, nós temos aqui o presépio, não sei mais o que, aí eu vinha com a minha avó, e aí nós nos ajoelhávamos diante do presépio, e a minha avó ficava lá, nas suas orações, a maneira que ela fazia, e falava, repetindo automaticamente, ou o que estava escrito, ou então o que ela tinha ouvido antes. Claro, eu era criança também, não tinha nada, não vou dizer, que eu sou, não, mas ela fazia o que todo mundo fazia, e que eu também fiz, quando criança, repeti. E o que significava aquilo? A nossa caminhada bíblica, especialmente aqui no nosso grupo bíblico, já tem 30 anos, ou vai fazer 30 anos agora em fevereiro, quer dizer, oficialmente, o ano 30 cai no dia 5 de fevereiro, então o negócio é o seguinte, aqui é a mesma coisa, eu costumo dizer isso, mas digo isso, não é para criticar ou para chamar, não, é para mim, porque enquanto eu estou dizendo para os outros, eu estou falando para mim. A gente fala assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pai nosso que está no céu, santificado, creio em Deus Pai. E não sabe o que significa isso. Isso tem um significado. Pois o objetivo aqui é esse, a gente ir um pouquinho mais fundo no significado. Para que quando nós falemos, Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás nos céus, creio em Deus Pai. Vejam bem, sem crítica, por favor, mas vejam bem, se não é isso que acontece na missa. Vamos rezar agora, fazer a nossa profissão de fé. Aí sai uma artilharia daquelas assim, parece metralhadora, creio em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra. E quando bota o credo mais longo, então ninguém sabe ler. Ninguém sabe falar. Se não aparecer escrito, ninguém sabe.
Ou para não ser tão radical, pouca gente sabe. No outro dia eu ouvi nem o padre sabia. Não sabe? É claro, porque não está habituado a falar, mas a gente só sabe verdadeiramente se nós conhecermos o sentido daquilo. Esse é que é o ponto. Então é a mesma coisa aqui. Quer dizer, nós chegamos, Mateus diz uma coisa, então nós sabemos, é a visita dos reis magos, já começa por reis magos. A visita dos reis magos. Ora, intitularam os magos de rei. Então, quem são os magos? Serão reis? Essa foi uma das respostas, claro. A gente não diz que é a festa dos reis? No interior do Brasil não se canta o reizado, que é uma manifestação folclórica lindíssima. Não se canta o reizado? Canta reis, reis. Todo mundo chama de reis. Isso teria algum sentido? Então eu acho que a pergunta, quem são os magos, mesmo tendo passado a festa dos magos, que foi no domingo passado, então mesmo estando adiante já, não custa nada a gente voltar um pouquinho, para dar uma pequena vista nisso que está aí, e perceber o que levou Mateus a escrever sobre isso. E além de escrever sobre isso, e não vamos ver toda a peça, aí precisaria de tudo para a gente ter uma compreensão final, mas somente esses 2 versículos iniciais, o 1 e o 2, para que a gente possa entender. Então, começando, me permitam ir lendo aqui o que nós temos. Então começa o texto assim, outra coisa, eu coloquei esse texto aqui no quadro, mas veja bem, eu tinha escrito aqui na minha folha. Aí, os meus amigos que estão aqui, o Anderson e a Fabiana, viram que eu não olhei para a folha. Eu vim para o quadro e escrevi de cor. De vez em quando eu ia ali do lado, tem uma Bíblia Sagrada enorme, e fui ali consultar São Mateus para ver se eu estava indo no caminho certo. Mas na hora que eu estava escrevendo, eu me dei conta de que eu estava escrevendo uma coisa diferente, no mesmo sentido, mas diferente. É assim que são as coisas. Eu não estava copiando exatamente o que Mateus disse, mas a essência é a mesma. Isso não muda. Isso não muda. Eu botei ali os magos. Os magos. Eu não escrevi, por exemplo, os japoneses. Não escrevi isso. Mas tem mago japonês? Tem. Se no Japão resolverem fazer uma montagem do presépio igual a de São Francisco, vai ser uma montagem humana. E quem é que vai botar lá? Um italiano? Não, vai botar um japonês. E o menino Jesus vai ser um japonesinho. Muito bem. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, indagando. Chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Em algumas versões, como a que eu tenho aqui nessa Bíblia que eu uso, não está escrito o rei dos judeus que acaba de nascer. Está escrito isso de outra maneira. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? É possível também dizer assim. Mas escrevendo dessa maneira, eu estou me apegando mais ao texto original em grego, que está escrito assim, desse jeito. Onde está o rei dos judeus, porque isso é o ponto principal da pergunta, que acabou de nascer. Aí vem, nós vimos a sua estrela. Não está escrito estrela, está escrito astera em grego. Astera significa astro. Então,
mas que se transformou numa estrela. E isso tem também uma explicação, só que eu não vou entrar nisso aqui agora. De qualquer maneira, a palavra grega original não é estrela, é astro, que não deixa de ser um astro celeste. Uma estrela é um astro celeste. Mas essa é uma história longa, que nos coloca dentro da astronomia, portanto, da ciência, que nos leva a falar de um dos maiores astrônomos, daqueles do início, daqueles que, visualizando as estrelas, chegaram a conclusões físicas, sobre leis da física, sobre isso, que nos influenciam até hoje. Porque eles descobriram determinadas coisas nos astros que dão sentido àquilo que nós conhecemos hoje. E que já foi totalmente revirado, de ponta cabeça, com um telescópio que está lá no espaço chamado James Webb. O James Webb já revolucionou completamente o conhecimento astronômico do homem. Tudo aquilo que o homem aprendeu lá atrás, e não foi há muito tempo, acabou, foi posto para baixo, já não é mais a mesma coisa, e assim vai. A palavra usada por Mateus, na versão grega da Bíblia, é astera, e astera quer dizer astro, não é estrela, mas a estrela vai aparecer. E é por isso que a estrela é representada no presépio. Coloca-se lá uma estrela com uma cauda enorme, porque esse astro, a estrela que foi vista, ela tinha uma grande cauda, daí o seu enorme brilho também. Então pode ter sido um cometa. O que se chama de estrela podia ser um cometa. Por isso a palavra astera é melhor, astro, para a gente entender o que se trata. Muito bem, então vimos sua estrela e viemos, aí botei entre parênteses esse verbo que está aqui, reverenciá-lo, que foi o que eu li ali naquela Bíblia. Na realidade, ali está reverenciá-lo. Aqui o que está? Viemos prestar-lhe, homenageá-lo. Reverenciá-lo, homenageá-lo, dizer, olá, como vai, tudo bem? Nada. A palavra original não significa nada disso, significa adorá-lo. O rei dos judeus merece a adoração dos magos, que não tem nada de judeu, que são pagãos. Pagãos, os primeiros pagãos a verem o Filho de Deus encarnado. Daí a Epifania, o Filho de Deus encarnado, quer dizer, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus na carne, se manifesta aos pagãos. Na figura dos reis magos. E por pagãos aqui, nós entendemos toda a humanidade que não é judia. Então é claro que é toda a humanidade. E há toda uma série de conotações somente nos reis magos, mas eu não vou falar delas agora. Vamos ficar só aqui em alguma coisa que que importa em saber. Muito bem. Então eles viemos a reverenciá-lo, homenageá-lo, mas a palavra principal e o verbo principal é esse, adorá-lo, porque o sentido real é esse. Os pagãos se apresentam diante daquele menino, daquela criança recém-nascida e o adoram. Porque na continuidade do texto diz que os magos se prostraram diante do menino. Eles se prostraram. Prostrar-se quer dizer ajoelhar-se e reverentemente abaixar a cabeça.
reverentemente abaixaram a fronte, quer dizer, a cabeça, a ponto de a colocarem no chão. Claro que no presépio aparecem os reis magos, o quê? Pelo menos, o que vai na frente, a figura desse está ajoelhada diante do menino. E os outros estão sempre o quê? Encurvados. Eles são representados assim, justamente por causa do verbo. O verbo grego proskinesai significa exatamente isso, é prostrar-se. Prostrar-se significa reverentemente abaixar-se diante daquela pessoa. Por quê? Porque eles reconhecem naquela pessoa não apenas o menino, não apenas o rei, mas um rei que veio com uma missão, a missão de salvá-los, e eles entendem que eles também estão incluídos nessa salvação. Aí a grande pergunta é essa: o que os levou a imaginar isso? O que os levou à certeza de que essa salvação vem para eles também? Essa é uma grande questão dessa visita dos reis magos, e que nunca é dita, nunca é falada. Eles são pagãos. Enquanto isso, enquanto eles, os pagãos, se prostram diante daquele menino para o qual eles tinham sido atraídos pela luz de uma estrela, a luz de um astro que os guiou até o local onde estava o menino. Enquanto isso, o povo, no seio do qual esse menino nasceu, o povo judeu, porque esse menino nasceu de judeus, ou de uma judia, que é Maria, por isso ele é um judeu. O povo ficou alarmado junto com Herodes. Herodes pelos seus motivos e o povo por outros motivos. Mas não se diz do rei deles, o rei nominal deles, que era Herodes, e nem do povo, que eles tenham ficado alegres como os magos. Eles que são do povo. Foi para eles que Miqueias tinha escrito a profecia que anunciava esse nascimento. O menino recém-nascido foi anunciado pelo profeta Miqueias. Tinha sido anunciado por Miqueias 800 anos antes, 700 anos antes. Lá estava se concretizando a palavra da profecia. Os sábios, os que entendiam da lei, os que a conheciam, pelo menos na sua letra, sabiam de tanto que eles dizem a Herodes. Mas eles são incapazes de chegarem à conclusão que os pagãos chegaram. Portanto, aqui está a Epifania, é uma grande solenidade e uma festa enorme exatamente por causa disso. Porque Deus se faz homem e se manifesta a todos, a toda a humanidade, na figura desses três. Quem são os magos? Nós podíamos dizer, os magos somos todos nós, somos a humanidade que chega e reconhece naquela criança o seu rei. Mais do que o seu rei, o seu Deus. Por isso é que os magos se prostram diante dele, diante da criança. Vamos ter que aguardar o presépio deste ano de 2024, quer dizer, só no fim do ano. Mas, por favor, quando chegar dezembro de 2024 e você for visitar o presépio, não vá apenas para ver o menininho, não sei mais o quê, com ideia, não. Aproxime-se com um pouco mais com uma fé adulta. Uma fé consistente. Não, agora eu sei.
eu vou me ajoelhar aqui diante dessa imagem, não é a imagem, é o que ela representa. Ela representa o Deus que, na sua imensa manifestação de amor que nós não conseguimos entender, esse Deus se faz homem. Já imaginou isso? Menos no pecado. Mas um homem, ali é uma criança, mas quando se tornar homem de verdade, homem mesmo, adulto, ele vai assumir o teu pecado e o meu pecado. E vai morrer numa cruz como pecador. Sem ter jamais praticado um pecado ou cometido um pecado sequer. Mas ele veio abolir o pecado nosso, apagar a nossa culpa, limparmos de toda nódoa, de toda mancha. É por isso que a gente é banhado no nosso batismo. É simbólico, é para limpar a mancha. Mas voltemos ao nosso texto, que a gente vai digredindo e acaba saindo da verdade. Voltemos ao início, porque já no início nós temos duas considerações, e que me levam também a falar dela um pouquinho. Uma das... nesses 30 anos, não é? A gente ouve muita coisa, e não foi só aqui, porque nós acabamos indo para outros lugares. Essa passagem de São Mateus é uma das passagens mais famosas do Evangelho, de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. E é única, porque ninguém escreveu sobre isso, ou dessa maneira. E ela se presta muito para um filme, não é? Isso aí é um script de um filme. Nunca uma passagem evangélica foi tão gráfica como essa que aí está. A ponto de ela poder ser transformada em outras coisas. Por exemplo, lá no convento de Santo Antônio, infelizmente eu não pude ir lá este ano, mas eu antes frequentava no convento de Santo Antônio, há uns anos, isso foi antes da pandemia, construiu-se um presépio. E o presépio nada mais era do que a representação de uma parte da rocinha. Então veja que a palavra de Deus, ela se amolda a qualquer lugar e a qualquer coisa, porque ela é a palavra de Deus. Quando ela é vista e entendida na sua profundidade, no seu sentido maior. Não precisamos ir muito lá no fundo, não, porque nós não somos Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não somos nada disso. Não somos o Papa Bento XVI. Então, a gente vai até onde a gente pode. Quer dizer, é o Espírito Santo que nos guia. Não, você vai entender isso aqui, já está bom. Então, colocaram lá um presépio totalmente diferente. E assim, ele é mutável. Ele depende do lugar onde forem. Por isso é que eu disse. Na África, se puserem um elefante no presépio, não vai ser nenhuma surpresa, porque o elefante é um animal de lá. Por que não? Se os animais que aparecem no presépio são representantes da criação, por que não entendermos que o boi e o jumento que aparecem por causa de uma profecia de Isaías, aparecem no presépio, então eles são imprescindíveis no presépio? Por que não? Segundo o texto bíblico, eles não estejam lá como representantes da criação, da obra da criação, reverenciando aquele que os criara. No momento em que o Criador se esvazia da sua condição divina para assumir a forma e a condição humana.
como nos ensina São Paulo aos Filipenses. Como não? Então a criação também se coloca reverentemente diante daquela criança. Mas se dizia assim, uma vez eu ouvi isso em algum lugar, ouvi assim, mas isso aqui parece uma história da carochinha. Uma história inventada, é bonitinho, você contar uma história dessa, puxa, isso aqui tem um efeito tremendo, isso se transforma num filme, pode ser um filme, pode ser uma novela, pode ser uma série televisiva. Então isso aqui não é só uma história. Ao dizer que a história da carochinha, porque foi essa a expressão que eu ouvi, eu ainda perguntei, então nós diante do presépio, nós podemos botar também no presépio o lobo mau. Que história da carochinha é Chapeuzinho Vermelho. Então vamos botar aqui o Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. Aí, ficou todo mundo olhando para a minha cara, eu disse, pois é. Mas será uma história da carochinha? Até pode ser. A pessoa podia, não, isso aí. A gente leva na brincadeira. Leva na brincadeira, não. Mateus não era historiador. Você tem os historiadores, não é? Então, eles aí eu não vou ficar citando nomes. Mas há os historiadores, e o historiador, que é um cientista também, ele vai às fontes, ele procura, é o que faz Lucas, sem ser historiador, ele vai às fontes. Ou será que o quadro que Lucas pinta de Maria não foi porque ele tivesse conhecido Maria e tivesse ouvido de Maria a história da Anunciação? Impossível escrever sobre aquilo sem ter ido à fonte original, sem se abeberar daquela água. Mateus faz isso buscando no Antigo Testamento as suas indicações, mas aqui não tem Antigo Testamento, não tem nada não. Aqui tem simplesmente o seguinte, tendo nascido Jesus em Belém. Ainda há pouco ouvia, Belém, no Pará, vou lá no Pará, foi aqui, não, eu vou lá, vou visitar Belém do Pará, foi onde Jesus nasceu, foi. Só que foi num Pará muito distante daqui, foi lá na Judéia. Mateus coloca Belém, ele indica uma posição, uma localidade geográfica especificada. Foi em Belém da Judéia. Quando São João vai falar sobre aquela famosa passagem, capítulo 2 também de São João, que ele conta a história do casamento, em que Jesus transforma a água em vinho, as bodas de onde? De Caná. Mas São João, no texto, ele diz, tendo Jesus ido com sua mãe e os seus amigos a um casamento, quer dizer, as bodas em Caná, ele especifica topograficamente que Caná é essa? Da Galileia. Então, porque existe uma outra Caná. Lá em Portugal isso é muito comum. Há um vilarejo no interior de Portugal chamado Alter do Alto. Alter do Alto. Por óbvio, nós vamos entender que existe um Alter do Baixo. A mesma coisa. Aqui não é Caná, aqui Belém, existe Belém em outro lugar. Belém do Pará, não é Belém do Pará, é Belém da Judéia. Então, olha aqui, primeira indicação de que não é a história da carochinha. Está apontado um lugar específico que você pode encontrar no mapa. E ele é tão específico que lá foi construída, evidentemente tem uma grande basílica, a Basílica do Nascimento de Jesus, não é? A basílica em que se celebra o nascimento de Jesus, o local onde existiu a gruta, foi construída uma grande basílica em cima dela, em Belém de Judá, que fica onde? Na faixa de Gaza, que agora está sendo bombardeada. Então fecharam, não teve Natal em Belém de Judá, pela primeira vez.
Quer dizer, Belém da Judéia, que é a parte de baixo. Então, mas a gente chama de Belém de Judá. Quando Mateus diz isso, a gente pode se perguntar assim, puxa vida, ele botou de Judá. Quem faz uma leitura de fé dessa passagem, quer dizer, que tendo a fé como base, e sabendo como é Mateus, que ele não dá ponto sem nó, o que ele diz, ele está procurando mostrar alguma coisa lá para trás, aí não tem dúvida, nós podemos ir ao Gênesis, capítulo 49, versículo número 10, já no final, em que existe uma famosa profecia de Jacó. No final do Gênesis, Jacó é o grande patriarca de Israel. Então ele diz assim, e tu, Judá, Judá é o filho dele, ele faz uma bênção, ele abençoa os filhos todos, os 11, eram 12, o último era José, mas José estava no Egito, aquele que os irmãos tinham vendido, etc. Então ele está sabendo, ele sente que vai morrer, chama um por um e dá uma bênção específica para cada um. Quando ele chega a um dos mais moços, que se chama Judá, daí Judeia, ele diz assim, e tu, Judá, vais segurar, nessa tradução daqui, o cetro do rei. Quer dizer, o rei que vai nascer para Israel, nascerá de ti, da tua tribo. Davi era da tribo de Judá. E Davi nasce na cidade de Belém. Então, essa profecia daqui pode ser lida como pano de fundo para esse de Judá. Quer dizer, Mateus está se utilizando de uma coisa conhecida, quer dizer, há uma profecia e ele se utiliza dela, para indicar que dali nascerá o Messias, cumprindo-se as promessas antiquíssimas. Porque Deus havia prometido a Davi um descendente que seria o rei do universo. Um rei cujo reinado não terá fim. E Jesus nasce da descendência de Davi, porque José, que aí entra na história, é descendente direto de Davi. Por isso foi necessário José, para ser o pai legal e o pai profético de Jesus. Então, de Judá, já está indicando Belém de Judá, com essas conotações. Terra de Davi, Judá, o filho de Jacó, que recebe essa bênção dele, dizendo que o cetro do rei estará na tua tribo. O rei nascerá de ti, não dos outros, mas de ti, Judá. Aí vem Mateus e diz que é em Belém da Judéia. E depois Miqueias vai dizer também, não é? Capítulo 5, versículo número 1, quando ele vai dizer, e tu, Belém de Efratá, não és a menor das cidades da Judéia, porque de ti nascerá o rei. O rei que será o Senhor de todo o universo. É isso que Miqueias previu. Previu por ele? Não, ele previu. Foi ele que escreveu, mas claro que havia uma inspiração. Deus fala por intermédio dos profetas. E um outro ponto importantíssimo de Mateus, para indicar que esta história que está aqui não é da carochinha, não. É uma história real, verdadeira. Tal qual é a história do Brasil, tal qual é a história dos Estados Unidos, tal qual é a história da França. Baseada em fatos concretos. O outro fato concretíssimo, porque esse não está em profecia nenhuma, mas estava no fato concreto em si, no tempo de quem? Do rei Herodes. Herodes era o rei da Judéia.
Não era o rei dos judeus, até porque nem judeu ele era um asmoneu, inimigo dos judeus, mas que tinha comprado, olha aí, propina, tinha comprado o título de rei dos romanos. Os romanos deram a ele o título de rei, permitiram que ele governasse aquela terra que era romana, tinha sido conquistado pelos romanos, e os romanos estavam lá, representados por um procurador, cujo nome nós conhecemos muitíssimo bem, ou um deles, pelo menos, Pôncio Pilatos. Esse estava acima do rei, porque o rei era um títere, era um boneco na mão dos romanos. E esse rei Herodes nem judeu era, mas se considerava o redentor dos judeus. Olha, é no tempo dele que nasce o verdadeiro rei, rei judeu, porque nasceu em Belém da Judéia, descendente de Davi. O rei verdadeiro. Mas que nenhum deles, nem Herodes, nem os escribas, nem nada, conseguiram ver, conseguiram enxergar. Foi preciso que viessem alguns magos do Oriente. Chegaram a Jerusalém. Por que chegaram a Jerusalém? Diz o texto que eles foram guiados por uma luz, que a gente chama da estrela. Não é? A estrela. Até aí a estrela guia. E eles entraram em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a capital do país. Era a capital do reino. Eles então começaram a perguntar onde é que está o rei dos judeus que acaba de nascer. E o povo se alarma. E mais alarmado fica Herodes. Afinal de contas, ele era um prepotente, um tirano, que se sentiu ameaçado no seu poder. Ora, se ele tinha mandado matar os filhos, e mandou matar 3 dos vários filhos que ele teve, 3 foram mortos, assim diretamente, porque ele sentiu que esses 3 ameaçavam o poder dele, então elimina. Se ele já tinha feito isso, com 3 filhos, que dirá uma criança? Mas a criança o ameaçava. Ele se sentia ameaçado pela criança. A criança não o ameaçava, ele se sentia ameaçado pela criança. Por quê? Ele tinha medo de perder o poder. Na sua ambição pelo poder. Tudo era o poder. Então Herodes fica alarmado. E junto com Herodes o povo de Jerusalém, porque sabia como Herodes iria reagir. Talvez esse alarme no seio do povo viesse disso, que ia haver uma repressão brutal, como houve. Tanto que logo dias depois do nascimento de Jesus, a igreja comemora o quê? Os santos inocentes. São as crianças que Herodes mandou matar, de 2 anos para baixo, que era para matar o Messias. Então, o que ele queria era isso, já que os escribas tinham dito, não, vai nascer assim. Então, ele mandou matar. Isso era a causa de apreensão do povo, que acabou se concretizando. Muitas mães perderam seus filhos. Todos sabiam como era Herodes. Então havia causa de apreensão, certamente. Mas no tempo do rei Herodes, voltemos a este aspecto para acabar com essa balela de história da carochinha. É história real, é história verdadeira. Primeiro, pela posição geográfica, há um local geograficamente determinado. Belém de Judá. E uma pessoa histórica. Herodes existiu, não é fruto da imaginação. Herodes foi um déspota, foi um tirano, foi um assassino. Todo mundo sabia disso? E isso está registrado nos livros de história.
Eusébio de Cesareia escreveu sobre isso. E ele é daquela época. Então, nós temos uma figura histórica em um lugar determinado geograficamente. Ora, isso não pode ser uma história da carochinha, é um evento, um acontecimento palpável, concreto, real. O nascimento de Jesus na carne deu-se efetivamente. Não é criação, não é imaginação do evangelista. Aconteceu num determinado tempo, que São Paulo vai chamar de a plenitude dos tempos, e num lugar certo e conhecido, Belém de Judá, que era, não por acaso, a terra de Davi. Por ser a terra de Davi e por ser José, o pai de Jesus, descendente ou da família de Davi, do ramo de Davi, quando foi convocado o recenseamento da população, o imperador romano queria saber quantos havia, para poder cobrar os impostos. José dirigiu-se com a sua mulher grávida para onde? Para Belém, que era a terra dele. Terra dele por quê? Porque ele nasceu lá? Não necessariamente. É porque era a terra do clã dele, da tribo dele, da família a qual ele pertencia, que era a família de Davi. Então, sem saber, o imperador estava contribuindo para a realização da profecia. Aqui, com Mateus, é a mesma coisa. Herodes também contribui para a realização da profecia. Então, situados no tempo e no espaço, nós podemos entender a história dos magos. E quem são os magos, afinal de contas? Eu não vou escrever aqui no quadro, para não tomar tempo, mas só para a gente ter uma ideia. A palavra grega, essa eu posso botar aqui. A palavra grega para magos é esta daqui, magoi. Isso é que quer dizer magos. Magoi. Só que esse magoi grego, essa palavra grega tem vários significados. Um muito positivo vai lá em cima e outro muito negativo vai lá embaixo. Então, o muito positivo, não abre não. Isso não tem. O muito positivo coloca o mago como sendo sacerdote. O mago era um sacerdote. Para os persas, pertenciam à classe sacerdotal na Pérsia. Eram chamados de magos, os sacerdotes. Na cultura grega, a palavra magoi, quer dizer, magos, significava pessoas de conhecimento intelectual profundo, que não só viviam da religião, eram pessoas que tinham uma religião, mas viviam fortemente influenciados pelos filósofos. Então, a ligação entre filósofo e os magos é muito grande, a ponto de os filósofos serem chamados de magos, e os magos serem chamados de filósofos pelos filósofos. Era o caso de Aristóteles, que, por exemplo, chamava os magos de filósofos, por causa da influência que eles recebiam. Isso é um elemento, assim, bem para o alto. O outro aspecto de magos é que eles eram, num certo sentido, os cientistas da época. Eles eram astrônomos, eles eram astrólogos. Astrônomos viam os astros, procuravam entender o mapa do céu, etc. E segundo, eles também liam mensagens vindas dos astros. Isso permeava na cabeça deles. Então, eles liam essas mensagens no alto. Podiam ser astrólogos.
Mas também tinha um outro significado. Eles podiam, eram adivinhos. Pessoas adivinhas, como aparece na Bíblia, capítulo número 24 de Números. Magos eram um camarão, um tipo de feiticeiro, que lançava maldições ou bênçãos sobre as pessoas. Então há um chamado Balaão, que aparece no capítulo 23, 24 do livro dos Números, que ficou muito famoso por uma profecia que ele fez. Quando o rei ao qual ele servia, tudo pagão, o rei de Moabe, pediu a ele que lançasse uma maldição sobre os judeus, sobre os hebreus, ele não conseguiu proferir a maldição, pelo contrário, ele proferiu uma bênção e um vaticínio, uma profecia. E o que ele diz na profecia? Números. Ele diz assim: olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Não está aqui pintada a estrela de Belém, que tem uma cauda enorme brilhando que parece um cometa? Essa profecia existia de séculos, só no livro dos Números. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Tinha sido pedida a ele uma maldição, e ele lança esta profecia, que é uma bênção para Israel, e na qual nós podemos enxergar numa leitura de fé a estrela de Belém. Os magos, sendo do Oriente e lendo os astros, e sendo homens de fé, homens de uma abertura intelectual e religiosa grande, eles podiam ter entendido isso quando viram aquele astro, Astera, aquele astro luminoso, brilhante, aparecer no céu. Não viram nele apenas uma estrela, viram neles também uma estrela indicativa de um sinal. Isto é um sinal. Nasceu, segundo essa profecia do Balaão, que eles deviam conhecer, porque o homem era pagão, então isso devia circular facilmente entre os povos da antiguidade fora de Israel. E em Israel também, mas em Israel ninguém deu bola. Isso está no livro dos Números, que é um dos 5 livros do Pentateuco. Então eles sabiam, mas não souberam ler, ou não quiseram ler, ou não se interessaram por ler o sentido dessas palavras. Por isso Mateus os coloca aqui. Embora Mateus não faça menção a essa profecia, o que é uma coisa muito estranha. Porque para ele, tudo isso aqui tem Isaías, tem isso, tem aquilo. Mas essa que é fundamental, ele não menciona. Mas a gente pode ir daqui, do que eu acabei de ler, é exatamente o surgimento da estrela, que levou os magos. Então, quem são os magos? São essas pessoas movidas por um conhecimento concreto, um conhecimento material daquilo que era o objeto dos estudos dele, o interesse dele pelas ciências, enfim, pelo saber, que os fazia ser assemelhados a filósofos, que são amigos do saber, mas que tinham uma religiosidade, ou seja, entendiam além do saber. O saber vai até um ponto, mas há coisas além do saber. E é preciso primeiro acreditar nelas.
para que a gente possa dar esse passo adiante, esse passo à frente, que é o que nós procuramos dar aqui na nossa caminhada. Por isso eu quis trazer isso hoje. Esse passo à frente, como os magos. E por isso eles se puseram a caminho. E ao chegarem a Jerusalém, diz que viram o quê? A estrela da profecia. E viemos aqui não reverenciá-lo, porque eles sabiam também, porque isso era uma profecia que corria em Israel, que quando nascesse o rei, o Messias, junto dele nasceria uma estrela. Depois alargaram isso, toda vez que nascer o rei de Israel, a sua estrela virá junto. Então isso também faz parte dessa profecia, desse entendimento, desse conhecimento, mas os magos foram movidos por outra coisa. Tanto é que eles dizem, nasceu o rei dos judeus. E foram procurá-los aonde? No palácio de Herodes, que era o lugar mais natural para eles acharem o rei menino, o rei nascido. Ninguém sabia de nada. Mandaram então, Herodes então, apesar de saber, vai procurar com os escribas, e os escribas vão dizer, não, nascerá assim em Belém de Judá. Belém de Judá. Aí a história vai seguir daí. Nós devemos concluir, e eu acho que essa ideia, que ela fique gravada em todos, para que na próxima Epifania, a cada ano ela seja comemorada, você e eu possamos ir ao presépio com outro olhar. Um olhar diferente, um olhar dos magos. E que nos leve também, se não nos prostrarmos, podemos ficar sentadinhos, mas sentados numa meditação um pouco mais profunda sobre o significado daquele momento ali representado na minha vida. Quem eu estou vendo? Quem são os magos? Mas quem é aquela criança? E voltando aos magos, para concluir, o que levou os magos a buscar aqueles que eles chamam de o rei dos judeus? Terá sido apenas a profecia? O conhecimento que eles tinham? Não. Eles vão em busca do rei dos judeus, mas eles acabam encontrando o rei dos reis. Eles acabam encontrando o Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. Por que eles se deixaram guiar pela estrela, pela luz da estrela? Porque no íntimo eles tinham aberto o coração para receber essa luz. Eles eram homens de uma certa inquietação interior. Aqueles que não se prendem às coisas aparentes, às coisas do dia a dia, às coisas materiais, mas que buscam nessas coisas que acontecem sinais da presença daquele que é o verdadeiro dínamo, o verdadeiro autor do movimento do mundo e do universo. Só alguém que está realmente aberto para as coisas de Deus consegue enxergar Deus. Os magos são isso. São pessoas cultas, são pessoas de conhecimento, pessoas religiosas, mas que não se apegaram apenas às coisas materiais que eles podiam dominar. Eles foram em busca daquilo que está além, daquilo que eles não sabiam explicar. Foram em busca da verdade. E a verdade eles encontraram naquele menino. E a verdade tem um nome, Deus. E por isso eles se ajoelharam e prostraram-se
diante do menino, reconhecendo nele a consumação daquela profecia, sim, mas mais que isso, reconhecendo nele o verdadeiro autor da criação. E mais, aquele que vier ao mundo para salvar o mundo, inclusive a eles próprios. Por isso os magos são pessoas admiráveis. E viraram reis. A palavra reis não aparece. Viraram reis. Por quê? O Salmo 72, 71 diz assim: os reis de Tarsis é hoje na Espanha, o rei de Tarsis das ilhas lhe oferecerão à criança presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e as nações lhe obedecerão. Não foi isso que os magos fizeram? Representando as nações, representando a humanidade. Não foi isso que os magos fizeram? Diante de Deus. Está aqui. Salmo 72, 71, 72. Além de Isaías, que é outro que fala dos reis do mundo que virão se prostrar diante da criança. Essa criança é a concretização de todas as profecias. Essa criança é o Filho de Deus, nosso Pai Criador. É Deus com Deus, nosso Redentor. Aquele que nos ama até o fim, porque o que o move é o amor do Pai por todos nós, pelo Espírito Santo. E por isso, esse Deus menino vai, quando crescer, quando se tornar adulto, se entregar numa cruz por nós. E na sua ressurreição, nos levará, já nos levou, diga-se, como homens, como mulheres, já nos levou para o seio do Pai, onde vamos ressuscitar plenamente no dia em que Ele nos chamar. Assim seja. Amém. E agradecendo a Nossa Senhora, digamos com ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau.